Prezados amigos, na obra Projeto de Constituição, Angustia o País, escrita em 1988 pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira, para a qual eu tive a oportunidade e a honra de colaborar, a respeito nessa obra, consta um estudo muito interessante, uma apresentação muito sugestiva a respeito desse ponto. O que caracteriza a falta de legitimidade da democracia moderna? É uma matéria que deveria constar nos estudos universitários, introdução ao direito, filosofia do direito e tudo mais. Por quê? É propriamente a nervatura da questão. Desde quando, desde há muito, a política é apresentada como algo entregue à sanha dos devoradores do erário público, né? Quer dizer, um balcão de negócios. Bom, nesse livro, o professor Plínio propõe algo muito interessante, que consistiria no seguinte: por que não reunir os cérebros mais, não diria avantajados, mas mais abalizados, mais de maior projeção nacional, cada qual em sua respectiva área, que apresentassem estudos relativos à sua própria função, ao seu próprio trabalho. Então, associações de médicos, advogados, engenheiros, professores e assim por diante, e que desse modo pudessem constituir um núcleo de futura formação de partidos, mas agora partidos que teriam uma representação de classe e não partidos que hoje se assemelham a siglas vazias. As pessoas simplesmente usam os títulos, as nomenclaturas de partidos como um termo vago, um termo que não tem o menor sentido, tanto que trocam a todo momento. Bom, então essa seria a primeira proposta, que poderia, que deveria, a meu ver, ser acatada num futuro trabalho de reorganização, de revisão da Constituição, pois está evidente que os males do país encontram raiz numa Constituição completamente sem eira nem beira, inspirada na Constituição portuguesa socialista da época anterior, de 76, né? E figê, quer dizer, fixada no tempo, sem nenhum bom senso, em que os princípios gerais se mesclam com a legislação ordinária, criando uma espécie de cartapácio de leis, regulamentações, disposições díspares, que tornam o horizonte jurídico do Brasil cada vez mais caótico e obscuro. A segunda ideia que constava na obra é essa: um ponto que durante muito tempo foi apresentado como sendo, digamos, o beabá da política brasileira, mundial, é esse. Um partido não deve ter uma configuração ideológica clara, ou se tiver, digamos que todo partido deva ter uma apresentação centrista. O que é centrista? É uma posição que ninguém define bem, mas que seria equidistante dos extremos. Quem não vê que isso é um mito? O que é o centrismo? Segundo certo autor, o centrismo é a melhor claque da esquerda. Bom, por que vem à baila essa consideração? Porque recentemente eu li no Economist uma matéria muito interessante a respeito do revigoramento da direita no Brasil a propósito da ascensão do governo Bolsonaro. Em que sentido? A reportagem, eu pretendo trazê-la numa outra ocasião para comentar mais longamente, aqui apenas denuncio, afirma o seguinte: o dado novo na política brasileira é que a direita não só atua, não só quer manter as posições adquiridas, mas ela é reativa, quer dizer, pretende ir além. Ela pretende
tomar posição em outros campos e quer avançar, quer conquistar, quer tomar conta do terreno ainda não conquistado. Esse princípio da direita reativa, dinâmica, é algo que, evidentemente, desagrada muito à esquerda. Um sintoma característico disso é, no momento, a forte penetração, a forte atuação dos estudantes que, apesar da propaganda esquerdista da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, apesar da propaganda esquerdista de grande parte da imprensa, durante muito tempo foi dito isso, a imprensa é quarto poder e a CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma espécie de quinto poder. Bem, apesar disso tudo, o número dos estudantes, sobretudo universitários, que desejam reagir atuar contra a esquerdização que tomou conta do Brasil nas últimas décadas é enorme. Isso é altamente alvissareiro. Então, diante dessa perspectiva, nós devemos notar o seguinte: a CNBB lança o Sínodo da Amazônia, que corresponde a se é que se pode dizer assim, um processo de radicalização, de esquerdização mais acentuado, pondo em foco o neotribalismo missionário agregado às concepções pagãs da New Age, nova era. Bom, essa radicalização, esse aumento, essa intensificação do ardor revolucionário vem justamente no momento em que o grosso da opinião pública brasileira, e por que não dizer a América Latina, a população latino-americana, está enfastiada, nauseada, enfarada com toda a onda esquerdista que lhe foi transmitida a goela adentro durante décadas e décadas a fio. Bom, a pergunta que se põe então é o seguinte: será que esse lance da CNBB, ousadíssimo, esse desafio à consciência católica e direitista da maior parte da população brasileira, sobretudo dos jovens, logrará conquistar adeptos em grande quantidade? A meu ver, é um lance a priori fracassado. Como devemos agir para que essa iniciativa malogre? Essa iniciativa que eu denomino propaganda neotribal. Nós devemos analisar com muita objetividade, com muita clareza, com muita isenção de ânimo, com muita seriedade, tudo que está sendo veiculado para a imprensa daqui até outubro. E por que não? O ideal seria depois fazermos um trabalho conjunto, um manifesto ou algo assim, que desvende toda a urdidura, toda a trama que foi arquitetada e possamos contrapor a esses lances autodemolidores da igreja verdadeira e tradicional, possamos contrapor a isso a verdadeira face da Igreja Católica. Eu convido todos, então, a que façam esse acompanhamento diário e usem lentes de aumento nessa análise, apresentem sugestões, dúvidas, e que possamos fazer um trabalho amplo, decidido, certeiro, no sentido de impedir que o Brasil, após todo esse desastre durante 11 anos, em que o governo da SEBS, PT, fez o Brasil mergulhar no digamos assim, na bancarrota financeira e nos escândalos sem nome, então, que nós possamos, tendo isso como fundo de quadro, impedir que esse plano nefasto se concretize. E, pelo contrário, que nós tomemos essa iniciativa malsã da CNBB, dessa vez sob a égide de Roma, do Papa Francisco, que nós possamos, então, desmascarar esse plano, denunciar
esse ardil sorrateiro e fazer com que a Igreja Católica vislumbre em todo o seu esplendor, na sua verdadeira face, como ela sempre foi, una, santa, católica, apostólica, romana, sem os artifícios, sem os disfarces e sem as máscaras mal afiveladas de comum no progressismo, petismo ou neotribalismo. Até breve, então, caros amigos. Prosseguiremos nessa análise logo mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal e apresentar as sugestões, como sempre. Boa noite a todos.